Araguari, Minas Gerais, ano de 1937. Os irmãos Naves, Sebastião, de 32 anos de idade, e Joaquim, de 25, eram humildes trabalhadores que compravam e vendiam cereais e outros bens de consumo. Benedito Caetano era sócio e primo de Joaquim Naves, que comprara, com a ajuda de seu pai, uma enorme quantia de arroz para vender durante uma possível alta nos preços. Mas, com os mesmos em queda constante, Benedito viu-se obrigado a vender sua safra em expressiva perda, contraindo ainda mais dívidas e assim sobrando-lhe somente uma última, porém vultuosa, importância em dinheiro, cerca de 90 contos de réis, aproximadamente 270 mil reais nos padrões de hoje, resultantes da venda de sua última leva. A quantia, embora expressiva, não cobria todas as suas dívidas, que à época totalizavam cerca de 136 contos de réis. Benedito Caetano toma uma decisão inesperada. Na madrugada de 29 para 30 de novembro do mesmo ano, 1937, ele decide sair às pressas da cidade sem comunicar nada a ninguém. O mesmo desaparece, sem deixar qualquer rastro e nenhum paradeiro, levando consigo seus últimos 90 contos. Sabendo do fato e muito, mas muito preocupados, os irmãos Naves decidem então comunicar o fato à polícia, que imediatamente inicia as investigações. Poucos dias depois, o delegado responsável pelo caso, Ismael Nascimento, da Polícia Civil, acaba sendo substituído pelo tenente militar Francisco Vieira dos Santos, o Chico Vieira, vindo de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Um homem violento e adepto de torturas, e que seria o carrasco cruel dos irmãos e de seus familiares e o causador de um dos maiores erros judiciários da história do Brasil. Chico então manda prender Sebastião e Joaquim para interrogá-los sobre um possível motivo para o qual Benedito tivesse de sumir do mapa. Ele formulou uma hipótese de que os Naves poderiam ter assassinado Benedito a fim de ficar com seus 90 contos para saldar dívidas de comércio. Os irmãos então são submetidos a torturas medievais diversas para que confessassem onde e por que razão teriam matado Benedito e escondido seu dinheiro para resgatá-lo depois. Além das torturas diárias e cruéis, eles eram alojados em celas subterrâneas, imundas e em péssimo estado de conservação, privados de água, comida, visitas e até mesmo da luz do sol, confinados ao escuro de um crime que sequer tinham cometido, por um homem que faria de tudo para obter uma prova formal, ainda que falsa, de que os Naves eram ladrões e assassinos. Não bastando sua sanha diabólica por meio das torturas, o militar ordena que Joaquim e Sebastião sejam levados a um campo aberto, onde sofrem ainda mais. Ambos são amarrados a árvores e tendo seus corpos untados com mel para serem atacados por abelhas e formigas, ouvindo tiros e ameaças constantes de morte. Você é culpado, confessa, desgraçado. A fim de esgotar as forças físicas e morais de ambos e, obviamente, colher a confissão desejada. Mesmo tendo conseguido forçar, então, os irmãos a assinar uma confissão formal, Chico ordena que as esposas, filhos e até mesmo a mãe, Ana Rosa Naves, conhecida em Araguari como Dona Ana, fossem presos e trazidos para suas celas. Elas sofrem torturas, abusos sexuais nas mãos do perverso Chico Vieira e de seus subordinados. Nesses longos e cruéis meses, a velhinha sempre pediu que os filhos nunca confessassem o crime que não cometeram, houvesse o que houvesse. A defesa dos irmãos ficou a cargo do então advogado João Alame Filho, que jamais desistiu de provar a inocência de seus clientes, ingressando com os mais diversos recursos jurídicos na tentativa de livrá-los. No primeiro julgamento, ocorrido em 1938, começa a surgir a verdade, através dos depoimentos de outros presos que também testemunhavam as atrocidades sofridas pelos Naves. O júri votou
por 6 votos favoráveis e 1 contra, pela absolvição de Sebastião e Joaquim. Realizou-se então, no mesmo ano, um novo julgamento, no qual confirmou-se o voto por 6-1 da inocência dos réus. No entanto, eles não poderiam aproveitar sua tão sonhada liberdade. O Tribunal de Justiça, submetido ao regime ditatorial da Constituição de 1937, resolve alterar o resultado do veredicto. Por 6 votos a favor da condenação e 1 contra, os irmãos são condenados a 25 anos e meio de prisão, que posteriormente passou para 16 anos. Depois de 8 anos e 3 meses, com comportamento exemplar, são finalmente colocados em liberdade condicional. Em 22 de maio de 1948, falece em Belo Horizonte o tenente Francisco Vieira dos Santos, o Chico Vieira, de derrame cerebral. 3 meses depois, a 28 de agosto, morre Joaquim, no asilo em que vivia para se tratar de uma longa doença que contraíra por causa das torturas, que debilitaram muito sua saúde. Seu irmão Sebastião, então, começava uma luta em sua vida, provar sua inocência. Ele começa a procurar alguma pista de Benedito, seu primo ambicioso e cujo desaparecimento motivara todo aquele martírio de quase 20 anos. Benedito reaparece vivo em Nova Ponte, Minas Gerais, em 24 de julho de 1952, de volta à casa de seus pais, sendo reconhecido por Zé Prontidão. Avisado, Sebastião vai com alguns policiais para Nova Ponte, onde Benedito jurava não ter sabido de nada que ocorrera em todos esses anos. Misteriosamente, poucos dias depois, toda a família de Benedito, menos o próprio, morre em um acidente com um avião que os levava para Araguari, para prestarem os devidos esclarecimentos. Assim, em meados de 1953, os irmãos Naves são finalmente inocentados oficialmente de toda e qualquer acusação. Ainda restava uma última etapa, a indenização legal de sua família. Sebastião e João Alame Filho, o advogado, lutaram por 7 anos, até 1960, quando conseguiram processar o Estado e assim garantir a indenização devida à sua família e aos descendentes legais de seu irmão. Realizada esta parte final de sua trajetória, Sebastião viveu com tranquilidade até sua morte em setembro de 64. Dona Ana faleceu 2 anos depois e seu grande defensor, João Alame Filho, veio a morrer em 1993, mas não sem antes escrever, nos anos 60, o livro O Caso dos Irmãos Naves, no qual narra toda aquela história obscura vivenciada por seus clientes.